Aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus. Quero lançar uma palavra ao seu coração nesta manhã, como eu já destaquei no início, o último domingo de 2020, um ano que muitos gostariam de apagar da história, mas é isso aí, nós precisamos entender que é no meio, é pelo caminho, enquanto nós caminhamos, é o que o Senhor vai nos forjando, é o que o Senhor vai nos ensinando, Ele vai mostrando o poder dEle, a misericórdia, a fidelidade, a graça dEle, e nós então andamos em honra a Ele, nós confiamos, não que estejamos livres dos desafios. Jesus não enganou ninguém, o povo de Deus sempre viveu dias difíceis, momentos, às vezes anos, centenas de anos, passando por dificuldades. Mas Deus jamais os abandonou. Deus jamais deixou de manifestar o poder dEle, a grandeza dEle, a fidelidade dEle em todo o tempo, em nome de Jesus. Quero te convidar a abrir a palavra de Deus em Isaías capítulo 43, Isaías, capítulo 43, do verso 10 ao 12. Obrigado, querido. Isaías 43, de 10 a 12. E depois, o texto de Atos 1:8, que também é muito conhecido. Isaías 43, 10 a 12, fala assim: Vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor. Vocês são o meu servo a quem escolhi, para que vocês saibam, creiam em mim e entendam que eu sou e que antes de mim Deus nenhum se formou e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, eu a realizei e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vocês, pois vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Amém. Vai lá agora em Atos 1:8. Atos 1:8. Isso aqui é o profeta Isaías falando que nós somos essas testemunhas, eu e você. Atos 1:8. Isso aqui é a mesma palavra que foi dito em Mateus 28, Marcos 16 também. Jesus estava próximo de ser assunto aos céus, de ser elevado aos céus, e ele então diz as suas últimas palavras antes de ser elevado aos céus, e ele então diz a mim e a você, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, e ele está então a partir daí nos enviando, passando esse cajado para mim e para você, dando a autoridade também que foi dada a ele, transferindo ela para mim e para você. Ele diz então, vocês devem ir e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar tudo aquilo que eu mostrei a vocês até hoje. E ele então aqui em Atos 1:8, ele diz as suas últimas palavras e fala assim: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Amém e amém. Então, Atos 1:8, ele dizendo as suas últimas palavras, é assunto aos céus, e logo 10 dias depois disso, Jesus, depois de ressuscitar, passa 40 dias aqui ainda na terra, e logo após a sua ascensão, eles então ali, os 120, vão para o cenáculo e começam uma oração incessante, durante 10 dias de oração, de orações ali incessante, 24 horas de oração, o Espírito Santo vem e enche aquele lugar, ele sopra ali e vê entre eles línguas repartidas como de fogo, e Pedro sai para fora depois daquele mover sobrenatural,
e a primeira pregação de Pedro converte 3.000 almas. Que poder é esse? Que poder louco é esse, né? Que doideira é essa que numa pregação 3.000 almas se converte? É o Espírito Santo, é Ele quem faz, é Ele quem opera. Então nós precisamos entender. Mas olhando à luz do texto que primeiro nós lemos, Isaías, nós precisamos entender que Isaías ele está escrevendo num contexto onde muitos estão levantando outros deuses, muitos estão acreditando em um Deus que não pode respondê-los, um Deus que não pode de maneira alguma corresponder à expectativa daqueles que estavam ali tentando de alguma forma encontrar uma resposta. E ele então declara que eu e você somos as testemunhas, o povo de Deus é a testemunha de que não existe outro Deus, só existe um único e verdadeiro Deus. Pastor, mas eu já sei isso. Queridos, quantos deuses nós nos levantamos? Quantas vezes nós colocamos crédito, nós depositamos a nossa confiança em coisas terrenas? Quantas das vezes eu e você apostamos todas as nossas fichas naquilo que não pode nos corresponder? E muitas das vezes eu e você somos frustrados, mas a palavra de Deus já nos declarou que não existe outro Deus além dele. Só Ele é Senhor, só Ele é Deus. E a partir daí o que eu faço com isso? Se realmente só existe Ele, não existe um Deus de uma área específica, a gente fica achando o seguinte: tem pessoas que precisam de uma resposta na área sentimental. E como os lá atrás, os gregos, eles, para cada área específica, eles tinham um Deus, né? Eles levantavam os seus deuses. Nós não, o nosso Deus, Ele é um Deus completo. Ele é um Deus que age em todas as áreas. Ele não é Deus de alguma parte apenas. Ele não deve ser exaltado em uma área específica da minha vida. Não, Ele é um Deus pleno. Ele é um Deus completo. E por isso eu e você precisamos ter essa consciência. Nós não somos politeístas. Nós somos um povo que precisa realmente entender isso, que Deus é esse Deus que deve ser exaltado em todo o tempo. Mas eu quero compartilhar com vocês algo a respeito, né, do ser testemunha. E para ser testemunha, nós precisamos ser esses que serão cheios do Espírito Santo, seremos esse que seremos apossados pelo Espírito do Senhor. E apossados pelo Espírito do Senhor, nós vamos viver uma vida completamente diferente. Vamos olhar, por exemplo, para a vida de Davi. Davi, ainda garoto, ainda jovem, ele é ungido rei. O profeta Samuel vai até a casa do seu pai Jessé e então unge ele rei. E nós, olhando a história, nós podemos pensar assim: mas poxa vida, não existia um rei? Sim, existia um rei no trono, mas que para Deus já tinha sido rejeitado. Existia um Deus, um rei constituído, e muitas das vezes existem governos constituídos por permissão de Deus, sim, é verdade, mas Deus levanta aqueles que vão corresponder e serão as testemunhas fiéis dele aqui nessa terra. Deus sempre, em toda geração, vai levantar pessoas igual Davi, pessoas que vão realmente entender o lugar deles e vão honrar a Deus em todo o tempo. E aquele garoto, em todo momento de sua vida, ele honrou o Senhor. Mesmo quando esteve em posições privilegiadas, em posições que ele poderia tomar as rédeas da situação, ele não aproveitou dessa situação.
ele age, né, com honra ao Senhor, ele entende o seu lugar. Porque, queridos, não é por força, nem por violência que nós tomamos esse lugar, mas é um lugar que o Senhor constituiu para colocar a mim e a você. São posições que Deus vai nos colocar para que possamos ser a testemunha dele aqui nessa terra. Então não precisamos ficar brigando, não precisamos ficar esperneando, querendo conquistar o nosso espaço. Não, Deus é que realmente nos coloca nessas posições. E quando o Espírito de Deus, ele se apossa de um homem, de uma mulher de Deus, quando eu e você entendemos que ele está dentro de nós, hoje nós somos a habitação do Espírito de Deus. Então, ele está em nós. E se ele está em nós, se o Espírito de Deus está na minha e na sua vida, o que eu faço com isso? Surgem algumas perguntas. Eu guardo, eu escondo, eu então, fico só aproveitando esse momento de contemplação, ou eu então deixo transparecer, eu deixo transbordar, eu deixo sair de mim aquilo que ele já operou na minha vida. E aí então entra o testemunho. Aí então entra uma vida completamente transformada. Por quê? Porque uma vida transformada, ela transforma ambientes. Uma vida transformada se preocupa com o seu próximo. Ela entende que ela não pode e não deve de maneira alguma ser egoísta. Nós não podemos ser egoístas. Deus não foi egoísta. Deus abre mão do seu filho e dá ele a nós. Jesus abre mão da sua posição e se entrega a nós. Tem um versículo que eu amo muito ele, é que fala que Jesus, mesmo sendo rico, se fez pobre para que pela sua pobreza eu e você pudéssemos nos enriquecer. Isso é loucura entender isso. Como é que nós vamos entender isso? Se eu tenho que me humilhar, se eu tenho que descer, se eu tenho que ir à mais baixa posição para ensinar. Mas é isso mesmo a missão dele aqui nessa terra. Ele veio mostrar com a vida. Não veio como os filósofos gregos lá, que vieram com toda a sabedoria, com todo aquele encanto, ensinando, mas a vida deles não condizia com aquilo que eles próprios ensinavam. Jesus não. Jesus vai fazer o contrário. Ele vai mostrar com a vida, ele vai sofrer, ele vai padecer, ele vai diante ali dos seus acusadores, ele não abre a boca. Então toda a vida dele é uma inspiração para a minha e para a sua vida. Toda a vida dele de uma completa entrega. Porque, queridos, vamos falar sério, entregar não é fácil. Abrir mão da nossa vontade não é fácil. Nós queremos ter o controle das situações. Nós, somos ávidos por querer controlar todas as coisas. Mas quando eu e você entendemos esse lugar, o lugar de que quando eu confio, que eu entrego, ele então me sustenta, ele me capacita, eu então saio com certeza mais transformado. Então, queridos, qual que é o resultado de uma vida cheia do Espírito Santo? Vamos olhar lá para Atos, capítulo 2, vai lá no versículo 42, como viviam, aqueles que ali foram cheios do Espírito Santo, depois que 3.000 se converteram, como que viveram essas pessoas, os convertidos? Porque Jesus começa com 12, dos 12 ele vai aos 70, ele envia 70 em Lucas 10, depois no cenáculo já eram 120 em oração, e na primeira pregação de Pedro, acrescenta mais 3.000 pessoas.
né? Então aí já passou de 3.000. Quem é bom de conta aí, né? 12 com mais 70, né? Vai dar 82. Com mais 120 vai dar 202. Com mais 3.000, 3.200. Então, já era mais de 3.200 convertidos. Só que o estilo de vida deles vai ganhar a simpatia das pessoas. Como eles viviam vai impactar Jerusalém. Só que era o início da promessa. Jerusalém era só o início do Atos 1:8. Jerusalém só era o início. E sereis minhas testemunhas. Em Jerusalém era o primeiro lugar. Deus depois vai permitir uma perseguição. A diáspora vai vir, a perseguição vai vir para se cumprir Atos 1:8. E eles então vão por toda a Judéia, vão por Samaria, e eles então vão para os confins da terra. Quando vem alguma perseguição sobre a igreja, quando vem algo permitido por Deus, é para cumprir um propósito. Deus, Ele é sábio demais, Ele sabe, Ele enxerga lá na frente, eu e você não conseguimos enxergar, mas muitas das vezes nós estamos acomodados, nós ganhamos alguém e já ficamos satisfeitos, mas tem pessoas ainda sofrendo, tem cidades que ainda nós não chegamos, tem lugares que ainda nós não avançamos, tem áreas específicas que nós precisamos conquistar, ser testemunha. Então Deus permite acontecer às vezes, espalhar para poder cumprir um propósito. Nós precisamos entender isso. Vamos ver o resultado? Vai olhando para o texto aí, né? E se você quiser falar alguma palavra que você vê aí que é um resultado da pessoa ser convertida, ser cheia do Espírito Santo, você pode falar aí. Eu estou com várias anotadas aqui, mas vai falando aí, você fala alto aí, que é um resultado de alguém que é convertido em uma palavra. O que eles faziam aí? Fala aí. Oravam? Eles estavam então em constante oração. Eles então tinham isso em comum, era algo comum no meio deles, eles oravam. Mais o quê? Comunhão, isso é poderoso, né? Principalmente no tempo que nós estamos vivendo. Mas pastor, não pode aglomerar, não pode estar junto, não... Queridos, olha as ferramentas que Deus tem nos dado nesses últimos dias, nós precisamos entender isso, né? Se a internet ela é um lugar de disseminação de coisas horríveis, nós precisamos transformar esse ambiente, nós precisamos estar nesse lugar e mudar realmente essa característica e aproveitar essa ferramenta para chegar em lugares que ainda não foram alcançados. Quantas igrejas nos últimos 20, 30 anos não investiram nessa área de mídias sociais? E agora, quando veio a pandemia, levaram um susto, porque tiveram que correr, tiveram que dar uma resposta, e elas então, né, ficaram para trás. Quantos ficaram para trás? Porque, isso é bobeira, pastor, não precisa investir nisso. Vamos gastar dinheiro com isso não, nós já estamos bem aqui, nós temos uma boa casa, um lugar que nos acolhe, mas e aí? Como que nós vamos alcançar aqueles que estão lá fora? Mais palavras aí, quem quer falar mais? Perseverança, essa palavra é poderosa, queridos, porque quem teve aqui no último reimpacto, o Marlon falou isso, de perseverança. Perseverança, ela é algo tão poderoso, porque ela vai ser o intervalo entre o início e a chegada de algo. Então, durante esse caminho, durante o trajeto, nesse intervalo, essa palavra perseverança vai fazer toda a diferença. Porque se eu não tiver perseverança, eu não chego lá. Eu estou olhando o início, a largada, o ponto de partida. Eu posso até estar contemplando a chegada, estar olhando para lá. Mas se eu não tiver perseverança no caminho, eu vou ficar no meio do caminho. Eu vou parar no meio do caminho. Quantos de nós começamos a fazer uma dieta e paramos? Quantos de nós começamos a fazer academia e paramos?
Quantos de nós começamos a fazer um curso e paramos no meio do caminho? Então, esse intervalo entre o início e o fim chama-se perseverança. Mais alguma coisa aí? Tem muitas coisas aí. Vai falando aí. O quê? Partiam o pão. Isso é poderoso, irmãos. Porque partir o pão é algo que principalmente hoje, nos nossos dias, o mundo precisa aprender. Partir o pão. Tinham tudo em comum. Não consideravam aquilo que eram deles, de si próprio, mas vendiam as suas propriedades e ali de igual modo eles então repartiam uns com os outros. Isso é ter tudo em comum. Mas, pastor, eu vou vender minhas coisas? Ô querido, larga de ser egoísta. Quantas pessoas batem na nossa porta? Quantas pessoas vêm até nós para nos ajudar? Quantas pessoas estão nesse momento necessitando de uma ajuda? Eu tenho um amigo meu, que ele é missionário na Bahia, lá no sertão, está coordenando um trabalho no sertão, e ele tem me chamado para estar fazendo uma viagem missionária, para poder estar lá um tempo com eles, e eu quero, em nome de Jesus, me programar para isso, para poder passar um tempo com ele lá. Ele e a família dele deixaram tudo, moravam aqui no Espírito Santo, em Vila Velha, deixaram tudo e foram para o sertão. Foram cuidar de vidas, lá no lugar que ninguém quer, lá no lugar que ninguém quer morar, e ele está morando lá no meio do sertão. E ele sempre manda os vídeos para mim, ele sempre manda os momentos que eles têm ali, e quantas comunidades estão sendo abençoadas, porque alguém deixou, abriu mão do seu conforto, do seu prazer, e foi para lá, para pagar o preço. E ele e a família dele têm pagado o preço, eles têm estado ali, e Deus tem acrescentado poderosamente na vida deles. Então eu peguei parte do meu 13º, peguei a conta dele e falei: me dá o número da sua conta que eu vou mandar para você. Isso é só o mínimo que eu posso fazer. Isso é só o mínimo. Mas eu poderia fazer mais? Sim, poderia fazer muito mais. Porque somos egoístas demais. Queremos, muitas das vezes, a nossa vontade. Pensamos só em nós, na nossa família, mas deixamos de olhar ao nosso lado, o nosso próximo. Mas essa comunidade não era desse jeito. A comunidade dos convertidos, eles estavam juntos, eles eram desprendidos de coisas materiais, eles também viviam uma vida de completa gratidão. Eles louvavam a Deus em todo o tempo, eles eram gratos a Deus. Você tem sido grato a Deus? Como tem sido a sua vida? Ela tem sido uma vida de louvor, de adoração, de gratidão ao Senhor? Pastor, mas agradecer por um ano tão difícil desse? É isso mesmo, querido. Agradecer. Se estamos aqui, nós devemos louvar o Senhor, bendizer o Senhor. E sabe qual que é o resultado final de tudo isso? Desse mover sobrenatural, de ser cheio do Espírito Santo, de ser convertido. Lá no finalzinho vai falar realmente o que era o propósito que Deus queria fazer. E todos os dias acrescentava ao Senhor os que iam sendo salvos. É salvação, porque o propósito de Deus, quando envia o seu Filho Jesus, é salvar o perdido, é resgatar aquele que estava distante, é redimir aquele que estava afundado, é libertar o cativo, é dar vista aos cegos, é impor em liberdade aqueles que estão algemados. Jesus veio para isso, Ele se manifestou para isso, e aqui em Atos 2 essa palavra se cumpriu.
Essa palavra começa, é o início, é verdade que ainda é Jerusalém, mas é o início do cumprimento da promessa, e ela então começa a se espalhar, ela começa a ir para lugares poderosos, onde ainda o evangelho não tinha chegado. Deus vai levantar Saulo, que se transformou em Paulo, e vai levantar muitos outros que vão levar o nome de Jesus a lugares que ainda não tinham chegado. E eu volto no início. O texto que nós lemos nos chama e nos diz que eu e você somos testemunhas. Testemunhar, querido, às vezes é sem abrir a boca. Às vezes é simplesmente sendo fiel. Às vezes é honrando. Testemunhar, eu não preciso saber pregar. Eu não preciso, muitas das vezes, ou se Deus me enviar, tudo bem, para a África, para o Nordeste, ou para qualquer outra parte do Brasil, ou do mundo. Se Deus está te chamando para ir para esse lugar, amém. Levante pessoas que vão te ajudar, que vão te sustentar nesta obra, que vão, em nome de Jesus, sonhar junto com você, que vão poder estar sendo os investidores nesta obra tão linda que é a obra de Deus. Mas entenda que há várias maneiras de eu e você sermos testemunhas, de eu e você correspondermos ao chamado de Deus, e nós precisamos dar realmente tudo isso. Se Deus, Ele tem um propósito, e o propósito dele é a salvação, tudo que somos, tudo que fazemos, tem que convergir para isso. Tudo, Felipe. Eu posso ter uma empresa, eu posso ser milionário, eu posso ter uma rede, né, de empresas, eu posso ter uma franquia, eu posso ser, mas tudo tem que convergir para que vidas sejam salvas, para que o testemunho seja levado e que pessoas sejam alcançadas, para que as pessoas conheçam a Jesus, recebam Ele, entendam quem Ele é. Então nós estamos cumprindo o propósito de Deus. Se nós entendemos que é só para ajuntar, que é só para acumular, que é só para poder ter nome, ter prestígio, ter reconhecimento, nós estamos distante do propósito. Eu falei o Felipe, porque o Felipe, ele é um investidor na obra de Deus, ele é um cara que entende isso, ele abençoa vidas, ele é um empresário, mas ele entendeu esse lugar, que a empresa dele tem que servir para o reino de Deus, tem que poder realmente ser essa testemunha, e tem outros aqui na casa que fazem o mesmo, graças a Deus por isso. Nós entendemos esse lugar, então tudo tem que convergir para resgatar o perdido. O apóstolo Paulo vai falar aqui, me fiz de fraco, para com o fraco, né, de forte, para com forte, né, porque com um propósito. Qual que é o propósito? Ganhar. O propósito é trazer as pessoas. Você vai chegar num lugar simples, você vai subir um morro, você vai para o Nordeste, você vai para a África, você vai para uns lugares onde as pessoas talvez ainda não tiveram oportunidade de ter acesso à educação, à cultura de qualidade, e você vai chegar ali bancando uma, né, de bonzão? Ou você vai chegar ali simples, e você vai chegar com palavras que eles possam compreender? Como que Jesus veio nessa terra? Ele vai falar sobre agricultura, ele vai falar sobre plantio, sobre colheita, né? Ele vai pegar as coisas do cotidiano que eles estavam acostumados e vai transformar isso na pregação, na mensagem dele. Ele vai contextualizar, ele vai trazer coisas que eles já estavam acostumados e vai contextualizar. E eles então compreendiam. Mesmo que às vezes ele falava por parábolas, aqueles que Deus, ele escolhia realmente, eles então andavam próximo, deixavam tudo e seguiam a Jesus, e eles então compreendiam aquilo que ele queria deixar, que era a mensagem, para que eu e você então, e para a gente finalizar, possamos ser essas testemunhas. Nós falamos muito isso aqui durante esse ano de 2020, o ano da paternidade. Estamos chegando ao fim desse ano,
mas nós insistimos nessa palavra aqui, que é relacionamento. Esta palavra, ela precisa estar entranhada, ela precisa estar constantemente na minha e na sua vida. Um relacionamento com Deus e com o próximo. Se eu não me relacionar, não tem jeito de eu ser testemunha. Como eu serei uma testemunha se eu não me relaciono, se eu me fecho, se eu me tranco, se eu não quero mais me relacionar? Então, se eu me relaciono, se eu ando junto, se eu entendo esse lugar que Deus, Ele me chamou para poder, Ele me escolheu, porque Ele fala isso em Efésios, que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Antes da fundação. É pouco para você? É pouco? Deus nos escolheu para sermos essas testemunhas. Então, queridos e queridas, vivamos uma vida de completa perseverança, gratidão, testemunhando os feitos do Senhor e contemplando a salvação que Ele está operando todos os dias. Deus está salvando muita gente. Nós só precisamos abrir os olhos para que eu e você também possamos ser um agente de salvação aqui nessa terra, testemunhando aquilo que o Senhor é em nós, deixando transbordar de nós aquilo que Ele já fez, a obra transformadora que Ele já fez. Se eu e você somos convertidos, e eu creio que nós somos, porque se eu me tornei um cristão, se eu aceitei a Jesus, se eu abandonei as minhas velhas práticas, se eu nasci de novo, se eu abandonei tudo aquilo que eu fazia na minha vida pregressa, eu então sou um convertido. O próximo passo é ser uma testemunha. Eu não posso entender, não tem como compreender um convertido sem testemunho. O convertido, ele dá testemunho. O convertido, ele é aquele que anuncia, que fala, que em todo tempo manifesta o poder de Deus. E que Deus nos abençoe, que você entenda esse lugar, o lugar do filho e da filha de Deus, do chamado para ser realmente essa testemunha fiel. Feche seus olhos assim mesmo, assentado. Nós vamos ter um último momento aqui, antes da gente fechar, mas eu quero orar por você. Pai, no nome de Jesus, quero te louvar, ó Deus, nesta manhã, por cada um aqui. Eu quero te agradecer, oh meu Deus, e como na igreja primitiva, como nos primeiros cristãos, na igreja do primeiro século, ó Deus, eles tinham tudo em comum. Pai, que essa seja uma marca nossa. Pai, que deixemos, ó Deus, o egoísmo de lado, as diferenças, que, ó Pai, em nome de Jesus, possamos entender que o Senhor nos chamou para sermos essas testemunhas de amor ao próximo, de entrega, de uma rendição. Meu Deus, que em tudo nós possamos te louvar, que em tudo nós possamos ter um coração gratos, perseverantes na tua obra. E eu sei, Pai, eu sei que o Senhor vai salvar muita gente nessa cidade. Eu sei que o Senhor, ó Deus, nos chamou para uma grandiosa obra. E eu quero ser, ó Pai, junto com os meus irmãos, com as minhas irmãs, eu quero ser essa testemunha. Eu quero ser aquele e aquela que entendeu esse lugar do chamado do Senhor para testemunhar, para poder anunciar, para poder falar dos feitos e das maravilhas do Senhor, porque só existe um único e verdadeiro Deus, o Senhor, o Criador dos céus e da terra, o único que deve ser exaltado, glorificado, o nosso Pai, o Criador, Ele que planejou todas as coisas, incluiu a mim e a você no plano de resgate, no plano de salvação. E hoje nós temos vida e vida em abundância, em nome de Jesus. Aleluias, aleluias, glória a Deus.